A sessão que nós vamos estudar e pregar, ela vai abranger o capítulo 4 de Efésios, versículo 17, até o capítulo 5, o versículo 21. Capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 21. Não falaremos isso tudo hoje. Nós vamos dividir esse trecho em 3 partes, sabendo que o assunto é um só. E para esta sessão inteira, o título que eu vou dar, e nós vamos dividir em 3 partes, mas o título geral é este: Roupa Nova, a renovação do cristão. Roupa nova, a renovação do cristão. A primeira parte que falaremos hoje vai do verso 17 ao 19. É preciso jogar fora a roupa velha para renovar. A segunda parte é preciso vestir a roupa nova para renovar, do verso 20 ao 24. E a última parte é preciso conhecer a roupa nova para renovar, vai do verso 25 até o capítulo 5, verso 21. Mas aos poucos nós vamos falar sobre isso. Então, hoje nós vamos ler 3 versos. Efésios 4, versículo 17, 18 e 19. O tema geral, roupa nova, a renovação do cristão. O subtema de hoje é preciso jogar fora a roupa velha para renovar. Então vamos lá. Efésios 4, 17, 18 e 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de pecados. Eu creio, irmãos, que o inverno talvez seja a época mais propícia a se usar uma roupa bonita e aconchegante. Não é, André, com esse casacão, né, de nobre inglês, não é? Esses paletós comprados há 2, 3 anos que ficam guardados, as toucas da Aline ali, como estou vendo, as botas da Ellen. Enfim, o inverno é propício para você se vestir bem, adequadamente. Mas alguém aqui já teve a sensação de abraçar uma pessoa com um cheiro ruim de suor de 10 dias? Um cheiro infernal de urina? Alguém já abraçou alguém de uma forma assim? A graça de Deus fez isso conosco. Ela nos abraçou quando nós cheirávamos mal, por causa do nosso pecado, da nossa natureza. Se te faz sentir asco abraçar alguém que cheira mal, e é isso que a gente sente mesmo, quando Deus sentia asco e nojo da gente, Ele nos abraçou pela graça. E é a mesma graça que agora fala, não continue usando aquela roupa velha. A roupa que Paulo fala aqui não é a que veste o corpo, mas a que veste a alma, a que veste o caráter. E é impressionante que o apóstolo Paulo usa uma palavra aqui, testifico. Alguém escreveu o seguinte: quando Paulo usa a expressão exortar, chamar atenção, ele está dizendo, podem agir livremente. Exortar é como clarear a nossa mente para que a gente possa entender quem somos, o que Deus fez por nós, e a gente pode agir livremente. Quando Paulo, ao invés de exortar, ele encoraja de alguma maneira, ele está querendo dizer, vocês podem agir alegremente. É diferente de exortar,
Porque exortar é para dizer que a gente pode agir com liberdade, porque a graça pagou a nossa dívida. Mas quando Paulo encoraja, ele quer que a gente possa, como crentes, agir alegremente. Mas quando ele usa a palavra que não é exortar, que não é encorajar, mas quando ele usa em suas expressões a palavra testificar, é porque ele está querendo que a gente possa agir reverentemente. Então veja que toda a sessão que ele vai falar agora é para que eu possa, como cristão, agir reverentemente. Se você não se sente confortável abraçando alguém que cheira mal, Deus também não se sente confortável tendo comunhão quando o meu pecado me faz cheirar mal. Quando eu me anuncio como cristão e ainda vivo como antigamente, usando a mesma roupa velha. Toda essa sessão, que começa no verso 17 e vai até o capítulo 5, verso 21, a preocupação de Paulo é dizer que cristão de verdade renova. E para renovar, ele precisa entender que há uma roupa velha, suja, fedorenta, que preenchia, que vestia seu caráter, sua conduta antiga, e que agora ele tem que jogar fora. O apóstolo Paulo usa o mesmo tom lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 12. Ele usa o mesmo tom. Ele diz o seguinte: exortamos, consolamos e admoestamos para que vocês vivam do modo digno de Deus, o mesmo Deus que chamou você para o seu reino e glória. Então, eu fico realmente impressionado que nós somos cristãos, e o melhor lugar que a gente tem, não que a igreja seja uma Fashion Week, não é? Mas é aqui que a gente tem que usar o nosso melhor, não é? A nossa melhor roupa, porque a gente faz isso na frente de um juiz, a gente faz isso num casamento de um amigo. Agora, não se preocupe tanto com a roupa que veste o seu corpo, porque Deus não está tão preocupado assim com ela. Se você se preocupa, não há pecado nisso. Se preocupe com a roupa que Deus quer que vista sua alma, que vista o seu caráter. Por isso, relembro o tema, roupa nova, a renovação do cristão. E volto ao primeiro subtema, é preciso jogar fora a roupa velha para renovar. Versos 17 a 19. Quando Paulo usa a expressão despir, ele não está falando como nós, quando a gente vai para o banheiro, toma banho, tira aquela roupa, põe para lavar, mas a gente sabe que 2, 3, 4 dias, uma semana depois que ela foi lavada e passada e perfumada, ela vai ser usada de novo. Quando Paulo usa a expressão jogar fora, despir aqui, em relação à roupa velha, ele está dizendo, joga fora mesmo. Então guarde na sua mente, essa primeira etapa dessa mensagem, é preciso jogar fora a roupa velha, a roupa que fede, a roupa que deixa o nosso caráter de maneira desagradável, provocando asco em Deus. Se nós queremos e precisamos abraçar a renovação espiritual de nossas vidas, nós precisamos jogar fora a nossa roupa velha. Aquela roupa que quando gentios, pagãos, usávamos sem drama nenhum. Repito a leitura, por isso digo, e no Senhor eu testifico, que vocês não andem mais como andam os gentios. É preciso jogar a roupa velha fora. Eu só vou citar quais são essas roupas que nós temos que jogar fora. Jogue fora a futilidade. Versículo 17 diz, você não deve mais andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Jogue fora a futilidade. O nosso pensamento é fútil. O nosso pensamento por si só não tem suporte da sabedoria de Deus. O nosso pensamento fútil é uma coisa que herdamos dos nossos pais. Do nosso primeiro pai foi Adão.
Esse pensamento, essa mentalidade mundana é fútil. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver lá. Tudo é vaidade. O correr atrás de determinadas coisas, posses, sucesso, sempre esbarra na futilidade quando Deus é deixado de lado. Você quer renovar sua vida, como é ordem de Deus? Reverentemente você quer ser essa pessoa renovada de dentro para fora, no caráter, na alma, na santificação. Então é necessário jogar fora a futilidade. Esse tipo de futilidade Paulo chama de vaidade dos próprios pensamentos. É a pessoa que não quer ser exortada, é a pessoa que não quer ser confrontada, é a pessoa que não quer ser convencida, a pessoa que lê a Bíblia a vida inteira, lê o retrato que Deus quer que você rasgue, lê a denúncia que Deus faz contra o seu pensamento, o seu pecado, e a pessoa diz: isso não é para mim. Ela não quer saber, porque ela tem o seu próprio jeito de pensar e ela acha que ele é insubstituível. São pessoas difíceis de lidar. São pessoas que acabam trazendo problemas na família, na igreja, porque tem uma vaidade, um ego inflado, inchado, e elas não conseguem abrir mão de sua forma de pensar, mesmo que o próprio Deus lhes fale. Aí não tem outro jeito. Deus não vai ser iludido com alguém que diz: eu penso assim, pois desde o Velho Testamento a Bíblia sempre disse que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então Paulo começa dizendo: quer renovar a vida? Jogue fora a roupa velha da futilidade. Segunda roupa que a gente tem que jogar fora: jogue fora a cegueira. Ainda nesse texto, no comecinho do verso 18, obscurecidos de entendimento. Aqui tem duplo sentido, tanto é teimosia quanto é cegueira. É como se uma nuvem encobrisse a capacidade da pessoa se autoexaminar. Quando Paulo escreve 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, ele diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, vê se você está na fé, a não ser que você tenha medo do exame, porque já está reprovado. Irmãos, nós não somos perfeitos. Agora, eu fico com muito medo quando alguém diz: eu não sou perfeito, como uma desculpa. Ele não é perfeito, continua imperfeito e não quer de nenhuma maneira buscar a perfeição, jogando fora o seu estilo antigo de viver. Ele persiste num único jeito, numa única opção, e ele quer impor esse padrão para todo mundo, até para Deus. Paulo diz: olha, para renovar a vida, como Deus quer e como Ele vai ser mais glorificado, é preciso jogar fora a roupa velha da futilidade. Se o nosso pensamento fosse a melhor opção, tudo que falássemos, nossa, seria colocado em mármore, gravado para toda a eternidade. Mas os nossos pensamentos são fúteis e a nossa cegueira obscurece qualquer luz de Deus sobre nós. Por isso, para renovar, é necessário uma hora arriarmos as nossas armas, as nossas vãs filosofias e falarmos a Deus: perdoa a minha cegueira. Os irmãos se lembram de Jó? Ele era uma pessoa que, no critério humano, religiosamente, que nota daríamos para ele? 10. Eu daria 10. Quanto é que Deus deu? Eu acho que Deus deu 1. O próprio Jó fala: o teu boletim tem a minha nota certa, porque eu pensava te conhecer, mas agora eu te enxergo de uma outra maneira. Aí de repente um homem dessa magnitude admite isso de si, é porque ele deixou a cegueira, ele jogou a cegueira fora. Um outro é Paulo, nós estamos falando dele em Filipenses, e ele diz: olha, diante da sublimidade
do conhecimento de Cristo, tudo que antes eu conhecia, tudo que antes eu sabia, tudo que antes eu imaginava ser o melhor pensamento, eu agora chamo de esterco. Os irmãos entendem isso? Eu preciso de renovação. Física? Como não? Mental? Emocional? Como não? Mas precisamos muito mais de renovação espiritual. E para isso acontecer, eu tenho que primeiro jogar fora a roupa velha, que mancha o meu caráter, que mancha a minha alma, seja ela a futilidade, seja ela a cegueira que obstrui a entrada de novos conhecimentos. Jogue fora também a alienação. Versículo 18, bem no meio dele. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Quando você vai tomar a ceia, é tudo muito mecânico, ou você de repente fala, puxa vida, eu como um pedaço de pão e num flash, eu vou lá para o Calvário e eu vejo Cristo pregado na cruz, levando burdoada por mim. Como não se comover diante de uma situação dessa? Agora, se nada eu penso, e é tudo muito rápido, muito automático, muito mecânico, eu nada aprendo. Eu fico tão alienado de Deus, mesmo estando na casa dele, mesmo lendo a Bíblia dele, mesmo cantando louvores a ele. E Paulo está dizendo, olha, vocês não podem mais viver como gentios, na mais absoluta alienação. Joguem fora a alienação. Deus nos quer próximos. Muitos salmistas diziam, povo que lhe é chegado. Eu sei que, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, muitas são as expressões dos manos, dos amigos. Chegado. E aí, chegado? É tão bonito, por mais que seja uma gíria, é tão bacana quando você tem alguém chegado. Irmão, amigo, colega, patrão, pai, mãe, filho, vovô, vovó, seja quem for. Mas aqui Paulo está dizendo que muitos não são chegados a Deus, porque são alienados dele, mesmo vivendo na casa dele. Quer renovar? Jogue fora a alienação. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus quer ser íntimo, mas eu duvido que você é íntimo de qualquer pessoa. Eu duvido, a não ser que você seja um kamikaze da igreja, eu duvido que você seja íntimo de quem muito abre a boca. Alguém aqui pode levantar a mão. Você é íntimo de quem fala demais? De quem é fofoqueiro? De quem é mexeriqueiro? Se você é, Deus tenha misericórdia da tua vida, porque você vai ficar numa pior. Porque uma pessoa que fala de outro o tempo todo na tua frente, nas tuas costas falará para outro de você. E a Bíblia diz que isso separa. A Bíblia fala que às vezes uma pessoa assim separa os maiores amigos. Os maiores amigos. Deus não quer se separar de você, nem de mim, mas tem uma coisa que me separa dele: o meu pecado. A Bíblia diz que Deus não é surdo, e nem a mão dele está encolhida, que ele não possa me salvar, mas o meu pecado me separa dele. Por isso ele diz, jogue fora essa alienação. Jogue fora, seja um chegado de Deus. A porta está aberta, entra com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo consagrou. Não fique distante de Deus. Tem um hino que eu acho muito precioso, e ele é bom ser cantado, melhor ainda é ser praticado. Eu venho como estou. E é chegar e falar, Senhor, eu estou assim, terrível, ruim. Mas Ele nos pega, nos lava, nos limpa, para que não fiquemos distante demais, esperando melhora por nossa própria conta. Ah, Senhor, eu nunca cheguei perto porque eu estou ruim, estou sujo, estou mal. Pois é, a missão dele é fazer isso, limpar a gente que está suja, embelezar a gente que está feia e perfumar a gente que cheira mal. Quer renovar? Jogue fora a futilidade, jogue no lixo a cegueira,
Jogue no lixo a alienação e jogue fora também a petrificação, a dureza absoluta do coração. Olha o finzinho do verso 18. Pela dureza do seu coração. Pessoas que ficam longe de Deus, pessoas fúteis que não têm nenhuma intimidade com Ele. O coração endurece. Que coisa triste é alguém que tem um coração duro. No Salmo 18 diz que para com o benigno Deus se mostra benigno, para com o puro Deus se mostra puro, mas para com o ímpio Ele se mostra inflexível. Nosso Deus não quer que sejamos duros, implacáveis. E às vezes nós somos uns com os outros, e isso é terrível. É terrível. Seja mais misericordioso. A dureza de coração nos torna tão insensíveis a tudo e a todos e até a Deus. Quer renovar sua vida em todos os sentidos? Jogue fora a dureza do seu coração. É melhor ser quebrantado de coração, sensível e até levar umas burdoadas por causa disso, do que ser duro e perder tudo aquilo que um coração que tem sentimento pode absorver. Jogue fora também a insensibilidade. Ou, se você quiser, o termo grego aqui é apatheia. Você lembra do que quando ouve essa palavra? Apatheia. Você lembra de apatia, e é exatamente isso. O que é um simpático? Uma pessoa simpática, ela é como que magnética, ela aproxima. O que é um antipático? Pateia é sentimentos. Então, significa não tem sentimento nenhum. Anti tem sempre um sentimento indisposto, contrário. E simpatia significa alguém que tem afeto, alguém que aproxima, alguém que atrai o outro. E aqui Paulo está dizendo, olha, jogue fora a apatia. Jogue fora a insensibilidade. O que é um insensível? Ele não sente. O coração dele não pulsa, ele não sente nada. Os irmãos imaginam um filho passando por uma crise. Levanta, moleque. O moleque está quase morto. Eu quero que você seja homem. E sabe o que Deus fala? Seja homem você também. Ame, abrace, levante, segure, sustente. Sinta o que o outro está sentindo. Foi o que Cristo fez. Sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Se fez um de nós. João, no capítulo 1 do Evangelho, ele usa a expressão, ele fez o seu tabernáculo entre nós. Não existe esse verbo na língua portuguesa, mas eu posso criá-lo agora. Ele tabernaculou conosco, ele fez sua tenda e falou assim, pode entrar. Vocês já viram uma propaganda da Copa que passa os jogadores num carro e eles começam a falar, entra. O camarada está lá com, não sei se é um Ford Ka, sei lá que carro que é, pequenininho. Passa perto de uns motoqueiros, de uns camaradas com moto de 200 quilos cada um e chama. Deus quer isso também. Ele não quer a sua apatia, porque Ele não é um Deus apático. Jesus não foi o Messias apático. O Espírito Santo não é Deus apático. Ele é fogo, Ele é fervor, Ele é chama. Ele quer que você se aproxime. Quer renovar? Jogue fora a apatia. É para celebrar, celebre. É para chorar, chore. É para cantar, cante. É para vibrar, vibre. Alguém sempre condena o presbiteriano, com razão. Por quê? Por causa da apatia. Não sei quem foi que chegou no Brasil em alguma década passada e lançou essa tese de que devemos oferecer a Deus um culto racional. Bom, eu não tenho que desconectar a minha mente. Mas quando a minha mente percebe, analisa, entende algo, quem é que sente? Quem é que pulsa? Quem é que vibra? Quem é que bate excitadamente? É o meu coração.
Eu prefiro muito mais a mente, a filosofia e o entendimento de Jonathan Edwards, que era um homem da mente e do coração. E não apenas mente, e não apenas coração. Por isso, quer renovar? Jogue fora a apatia. E finalmente, quer renovar? É preciso jogar fora a roupa velha. Então jogue fora a licenciosidade. Bom, essa é uma palavra que alguém pode falar, mas o que é isso? É simples. Os vícios, a lascívia, a vida sem freios. Olha o que diz o versículo de número 20. Aliás, no finzinho do 19. Se entregaram à dissolução para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Em resumo, numa palavra só, licenciosidade, luxúria. Fazer o que a carne pede. Hoje todo mundo, não importa a igreja, botou na cabeça que tem que ser feliz. Nem que para isso tenha que quebrar normas, princípios, valores. Eu quero ser feliz. Há 1700 anos atrás, surgiu uma linha de pensamento chamada hedonismo. A busca do prazer pelo prazer. Não importa se ele é contra a moral de Deus. Porque, sabe, o espírito é bom, vai para Deus, o corpo é mau e vai virar pó. Então, o que você fizer pelo seu corpo não afeta a tua vida. A Bíblia diz que não. Eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, porque até o meu corpo Ele comprou, Ele pagou alto preço. Santifique o seu corpo, mantenha-o em honra. A Bíblia diz, quer renovar? Então jogue fora a licenciosidade. O texto aqui deixa claro que nós temos vícios, nós temos riscos de cairmos em tantas tentações. E eu só vou encerrar lembrando de um personagem. Lembrar de um personagem como José é sempre importante para a gente entender a vitória sobre a luxúria, sobre o prazer fácil. Eu não sei se a mulher de Potifar era bonita ou feia. Como egípcia, eu creio que ela era bonita. Rica, então ela era bem arrumada. José era um escravo, mas era um camarada novo. Então todo jovem, de um modo ou de outro, é bonito. Um cara com 19, 20 anos, né? Pelo menos tem o corpo sarado, porque trabalhava pra caramba. E era filho de uma boa família, então era um cara bonitão. A mulher olhou para ele e falou, Potifar está gagá, não quero mais saber dele não. E se ofereceu sem cobrar nada. Eu creio que ela entrava no quarto dele de tudo quanto é jeito, porque a Bíblia não dá os detalhes, mas você como homem, como mulher, como ser humano, você sabe o que é tentar e seduzir alguém. E o que é que o menino fala? O que é que o jovem fala? Eu não vou fazer tamanha maldade contra o meu Deus. Então, você quer renovar a sua vida? É simples. Jogue tudo quanto é futilidade no lixo. Jogue toda a sua cegueira teimosa também no lixo. Não seja alienado, seja próximo de Deus. Jogue fora a sua alienação, as suas desculpas. Jogue fora o seu coração de pedra. Tenha um coração de carne. Jogue fora a sua apatia. Demonstre sentimento. Não tem proibição, não tem placa aqui na igreja. Mesmo que alguém diga, nessa igreja nunca se disse um amém mais forte. Que pena. Mas que ano que é esse? O ano da graça de 2014. Deus te abençoou. Diga, Senhor, amém. Glória a Deus. Eu vou chamar um irmão lá de Lavras para vir para cá. O nome dele é Donizete. Quando a igreja estava assim, naquele silêncio, coisas grandiosas aconteciam, de repente o Donizete levantava lá do fundo, glória a Deus! A turma olhava assim meio estranho, os mais conservadores se arrepiavam, mas o Donizete não se intimidava, ele dizia o glória a Deus dele, à vontade, e nenhum pastor, pelo menos eu nunca cheguei a dizer, cala a boca, porque se eu dissesse cala a boca, Deus tinha falado, fala meu filho, fala
Fala o teu amém, desde que seja sincero e não apenas uma outra forma litúrgica mecanizada. Vocês entenderam? Precisamos renovar nossa vida. E para isso tem muita coisa velha que a gente tem que jogar fora para que Deus nos dê a roupa nova do verdadeiro adorador. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana da Aliança, a sua vida, e que você, para ser renovado, jogue fora tudo aquilo que impede. E é muito bacana comprar uma roupa nova. Eu acho que todo mundo aqui gosta de uma roupa nova. Eu estou precisando de alguns bons ternos novos. Não estou pedindo para ninguém não. Só estou dizendo que o presbítero Henrique, lá do Alto da Lapa, disse que aqui na Raposo tem um lugar que vende muitos ternos. Só estou arrumando um jeito, um tempo para ir lá, para conferir se é isso mesmo. Mas não é só terno. Seja o que for, se eu pudesse usar o que eu gosto, era camiseta, sabe? Nem sei, não como é que é? Aquela comum, sem gola, com gola, calça jeans, ou então a bermuda, um chinelão havaiana com os 2 pés, não é? Deus abençoe você, que você no caráter e na alma use a roupa nova que Deus quer te dar, em nome de Jesus. Amém.